Muito bem, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Nós vamos comentar o informativo 796 do STJ, que saiu no dia 28 de novembro de 2023. Meu nome é Danilo Freitas e eu gostaria de agradecer a todos que têm se inscrevido no canal. Já somos 848 moderadores e isso tem me deixado muito contente, porque é um sinal de que está fazendo sentido. Esses vídeos que eu estou gravando estão sendo úteis para alguém. Minha intenção aqui é ajudar a esclarecer melhor como funciona o ordenamento jurídico brasileiro. E esse feedback, essa condição, essa característica tem me dado uma satisfação de dizer, não, está ajudando alguém. Tem 848 pessoas que estão aí interessadas em saber mais. E isso me deixa muito alegre, porque aqui é tudo na raça, né? A gente não faz patrocínio, não fazemos edição, não fazemos impulsionamento, né? E é basicamente no boca a boca. E isso me deixa muito feliz, tá bom? Então vamos começar com os julgados de hoje. Eu acredito que vão ser bem fáceis, bem tranquilos, de fácil compreensão. Então vamos começar pelo primeiro. O tema 1206. Tá? A simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita. Então vamos lembrar, quando o procedimento lá da lei de drogas, né, quando a polícia faz uma apreensão de uma substância que se desconfia que seja uma substância entorpecente, que seja droga, a lei exige que sejam feitos 2 exames. Né? O primeiro exame, o mais superficial, é para dizer realmente se aquela substância é droga, né? Normalmente se faz aquele teste rápido da cocaína, que fica azul a substância, a própria polícia faz ali na hora, não, é cocaína mesmo, ficou azul, e apreende aquela substância, né? Aí mais tarde é feita a segunda perícia. Essa segunda perícia tem que ser feita por um perito oficial ou por uma pessoa de confiança, uma pessoa qualificada, né? E aí, no caso concreto, o perito não assinou o laudo, faltou a assinatura. Entretanto, teve ali a nomeação do perito, tem o nome dele, tem a matrícula, a droga foi constatada, a substância foi constatada que era droga mesmo, né? Quer dizer, foi um esquecimento, esqueceram de assinar. Tá? Isso aí é uma causa de nulidade do processo, ou a gente vai aplicar o princípio de... Me fugiu o nome do princípio, olha só. Mas eu sei o nome em francês, né? Vai ficar pedante, mas me desculpe, né? Pas de nullité sans griffe. Não há nulidade onde não houver prejuízo. Então o STJ adotou essa instrumentalidade, princípio da instrumentalidade das formas. Acabei de me lembrar, olha só. Então o STJ adotou o princípio da instrumentalidade das formas. Tá? Das formas. Está identificado o perito, ele não assinou, mas ele fez o laudo, tá? Ele tem a identificação dele, tem o número de matrícula dele, tem todos os elementos para identificar ele, só faltou uma assinatura. Tá? Não faz diferença, isso não causa uma nulidade no processo penal. Tá? Tema 1206 do STJ. Vamos para o próximo. A pretensão à concessão inicial ou ao direito de revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do BPC-LOAS não é fulminada pela prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações sucessivas anteriores ao lustro prescricional previsto no artigo 1º do Decreto 20.910 de 32.
Primeira coisa, o que é o benefício BPC-LOAS? Né? O benefício BPC-LOAS, ele tem previsão na Constituição e ele tem natureza assistencial. Tá? A Seguridade Social, lá nos artigos 196 e seguintes, tá? Ela é dividida em 3 ramos, né? A saúde, a previdência e a assistência. No ramo da assistência, o Constituinte determinou que se fosse pago o valor de um salário mínimo para quem não tivesse condição de trabalhar, que são as pessoas com deficiência, são os idosos. E aquilo não é um benefício previdenciário, tá? Ele é um benefício assistencial. Só que ele é pago pelo INSS, tá? Então muita gente acaba se confundindo, acaba achando que é um benefício previdenciário, mas ele não é. Tá? Ele é um benefício da Seguridade Social no seu aspecto do assistencialismo e não no aspecto previdenciário. Beleza. Sendo assim, ele tem uma natureza de direito fundamental. Tá? Ele tem uma natureza de direito fundamental, ele tem uma previsão constitucional. E por isso, como a gente viu inclusive no informativo de ontem, né, as pessoas não podem abrir mão dos seus direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Tá? Irrenunciável até mesmo indiretamente pela prescrição. Tá? Ou seja, você consegue resolver uma questão de segunda fase aqui jogando só direito constitucional. Tá? E aí, o que entendeu o STJ? É o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa dá entrada lá no INSS pedindo o seu BPC, tá? O benefício de prestação continuada. E o INSS indefere aquele pedido. Aí passaram-se 6 anos. Tá? Passou o prazo de 5 anos da prescrição contra a Fazenda Pública. E aí ele resolve, passou 6 anos, ele se instrui melhor, aquela pessoa, ele conversa com um advogado, ele conversa com um amigo que tinha entrado também, e ele descobre que, poxa, dava para recorrer, dava para ajuizar uma ação, né, de revisão dessa decisão aí, administrativa, e aí ele toma essa providência. Tá? E aí, nas instâncias inferiores, o resultado foi de que houve a prescrição. Já passou o tempo e ele deveria ter recorrido e não recorreu. Tá? Desse ato de indeferimento. E o STJ vem com toda a razão e diz, não, essa prescrição aqui, tá, não é a prescrição de fundo. O que é a prescrição de fundo? É a prescrição do direito. Mas a prescrição que a gente tem que aplicar é a prescrição de cada prestação mês a mês. Então, a pessoa não pode perder o direito do seu benefício de prestação continuada, né, pelo simples decurso do tempo. O que ele vai perder, sim, são as prestações que ele deveria ter recebido e não recebeu. Isso sim, isso é afetado pelo direito, pelo prazo prescricional. Mas o fundo do direito, ou seja, o próprio direito a ter o benefício de BPC, isso não é afetado pela prescrição. Tá? Então, por isso que ele diz aqui, ó, a pretensão à concessão inicial, direito de revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do BPC-LOAS não é fulminada pela prescrição de fundo do direito, mas tão somente as prestações sucessivas anteriores ao lustro prescricional previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 20.910. Então é isso. Tá? Ele vai perder o quê? Se ele passou 6 anos e ele não recorreu do ato que indeferiu o seu BPC, ele vai acabar perdendo só 1 ano que ele deveria ter recebido. Né? Porque aquilo realmente está prescrito. E não o benefício todo. Né? Ou seja, ele vai receber só os 5 anos pretéritos. Próximo. O vínculo permanente e vitalício entre a Igreja Católica e seu sacerdote é apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição religiosa por desvio moral de conduta de seu representante,
desde que comprovada a responsabilidade subjetiva do padre por fato criminoso vinculado ao prestígio social angariado em razão do desempenho da função. Bom, esse caso aqui foi um caso que lamentavelmente aconteceu lá no Paraná. Foi se não me engano, foi um crime de pedofilia praticado por um padre. E houve o ajuizamento de uma ação civil ex-delito. E nessa ação civil ex-delito, a diocese foi condenada a ressarcir os danos causados pelo padre. E aí o julgamento do STJ foi nesse sentido, de que, de fato, há um vínculo permanente e vitalício entre a igreja e o padre, e por conta disso, ela deve responder objetivamente, tá, pelo ilícito civil, tá? Porque o crime praticado é ao mesmo tempo um ilícito penal e um ilícito civil. Então a diocese vai responder objetivamente pelo ilícito civil por aquela conduta faltosa do padre, tá? Eu preciso fazer, eu não consigo me segurar aqui, mas eu preciso fazer uma crítica, né? Então vou deixar bem claro aqui a minha opinião, tá? A pessoa que adotou esse entendimento não entende nada de igreja católica, né? Porque não sabe que, primeiro, que o vínculo não é permanente e vitalício, tá? Do sacerdote e da igreja. E segundo, que não é o simples fato da pessoa ser padre que a torna membro da igreja, tá? O membro da igreja, ele é um membro da igreja pelo batizado, tá? Então todo batizado é um membro da igreja, tá? E dentro da igreja nós temos várias funções de serviço, tá? E o vínculo de serviço que é instituído pelo sacramento da ordem, apesar dele ser indissolúvel, né? Ele não é permanente, não é vitalício, tá? O outro sacramento de serviço é o casamento, tá? Que também é indissolúvel, tá? E esse sim é permanente e vitalício, tá? E não é o fato do desvio de conduta de um membro da igreja, né, ensejar a responsabilidade da igreja toda, né? Seria como dizer assim, o fato praticado por um transportador de valores, né, enseja a responsabilidade objetiva. Aí sim, aí enseja, né, porque aqui é um vínculo empregatício e o Código Civil especificamente fala do vínculo empregatício, tá? Mas quando você fala de igreja, a gente não está falando de empresa, né? E aí que está o problema do julgado, né? O julgado relegou a instituição igreja a comparação com uma mera empresa, tá? E não é bem assim que funciona. Quem é católico sabe que não é assim que funciona, tá? Não é, teologicamente falando e canonicamente falando, essa decisão tem problemas, tá? Mas respeitosamente a gente se curva, porque o STJ tem a função de decidir com relação ao direito, né? Ao direito posto. E pronto, né? Vamos lá. Bom, terminados esses parênteses, vamos para o próximo. A aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário enseja o seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior. Esse caso foi o seguinte: houve uma nomeação de 12 candidatos. Aí a reserva de vagas é de 5% para pessoas com deficiência, PCDs. Tá? E aí o candidato que ficou em primeiro lugar como PCD não foi nomeado, porque foram nomeados, era um concurso com cadastro de reserva, e foram nomeadas 12 pessoas, tá? E aí, se você fizer a conta, 5% sobre 12 vai dar 0,6.
Tá? Não tem como você nomear 0,6 pessoas PCDs. Tá? Então, o que o STJ decidiu é aquilo que a gente já está acostumado, que tem que ser arredondado para o número imediatamente superior, ou seja, 1. Tá? Você não nomeia 0,6 pessoas, você nomeia 1. Então, o que deveria ter sido 12 pessoas, uma delas tem que ser PCD. Tá? Arredonda para cima. Próximo. O simples fato de o consumidor registrar negativação nos cadastros de consumidores não pode bastar por si só para vedar a contratação do plano de saúde pretendido. Esse caso aqui é o seguinte: a pessoa tem o nome sujo e está tentando contratar um plano de saúde. E o plano de saúde negou a contratação sob a alegação de que ele está com o nome sujo na praça, né? E aí o STJ entendeu que isso não é um impedimento, tá? Você não pode impedir. Essa prática seria abusiva por parte da operadora do plano de saúde, porque a saúde é um serviço essencial. Aí que está a chave da questão, né? Os serviços essenciais não podem ser restringidos por pessoas com negativadas no cadastro de inadimplente. Então, água, luz, saúde, né? Isso não pode ser negado para a pessoa. E aí o STJ aplicou esse entendimento. A pessoa tem direito de contratar esse plano de saúde mesmo com o nome sujo. Próximo. Em se tratando de usufruto estabelecido por ato inter vivos, o usufrutuário sobrevivente não tem o dever de prestar contas dos frutos referentes ao quinhão do usufrutuário falecido no processo de inventário, haja vista que o referido quinhão não foi acrescido ao seu, nem transmitido aos herdeiros, apenas retornando ao nu proprietário. Calma, vamos desembrulhar esse pacote. Tá? Vamos imaginar o seguinte: um pai tem 3 filhos. Vamos chamar ele de avô. Um avô tem 3 filhos. E esses filhos, cada um, tem o seu próprio filho. Tá? Então vamos fazer esse exercício de imaginação. Um avô, 3 filhos e 3 netos. Beleza. Filho ABC, neto 1, 2, 3. Tá certo? Então, muito bem. O avô tinha uma fazenda gigantesca lá em Goiás. Tá? E ele fez o seguinte: ele viu que ele estava planejando a sucessão dele, ele não queria brigas, então ele determinou a doação, ele determinou o usufruto para esses filhos e ficou com a nua propriedade para ele. Tá? Ele ficou sendo um proprietário e cada um dos filhos começou a tocar o seu pedaço da fazenda na condição de usufrutuário. Tá? O pai era o dono, o avô é o dono, né, da fazenda como no proprietário, então ele tem só a fazenda no papel, e cada um dos 3 filhos é usufrutuário e efetivamente tem o direito real sobre essa fazenda, o direito real de uso e gozo. Tá? Beleza. Aí um dos 3 filhos morreu antes do pai. Tá? E aí, esse 1/3 da fazenda ficou sem dono. Né? E aí o filho desse que morreu, o neto, ele pediu contas para os tios dele. Ele pediu as contas para dizer: olha, vocês estão tocando a fazenda que o meu avô deixou para o meu pai, e eu quero saber dos frutos dessa fazenda. Tá? E aí o que a STJ entendeu? Entendeu o seguinte: olha, quando o pai desse menino morreu, aconteceu a consolidação do usufruto. O que é a consolidação do usufruto? É quando o usufruto retorna ao nu proprietário. Tá? Então o nu proprietário tem só o direito mínimo do direito real ali, que é o usar, gozar, dispor e fruir, né? Então ele tem só o direito de dispor.
O não proprietário tem só o direito de dispor, tinha me fugido, mas eu lembrei. E o usufrutuário tem o direito de usar, gozar e fruir. Tá? E quando acontece a morte do usufrutuário, o bem volta para o não proprietário. Então, olha só, ao invés de o herdeiro, ao invés do neto receber o usufruto como herança, não é isso que acontece. O que acontece é que aquela parte da fazenda volta para o avô. Então, se aquela parte da fazenda voltou para o avô, ninguém tem que prestar contas para o menino. Porque aquele bem não é dele, aquele bem é do avô. Então não tem que prestar contas do uso daquele pedaço da fazenda. Entendeu? Se vocês não entenderam, deixa aí nos comentários, porque esse caso precisa parar e pensar um pouco, né? Dá um pause no vídeo, volta. E se ficou muito difícil, eu faço outro comentário mais detalhado para entender. Tá bom? Eu sei que é complicado, mas é simples de entender, né? Bom, vamos para o próximo. O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia de Covid-19 não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido. Uma das penas alternativas que a gente tem, as penas restritivas de direito, é a proibição de frequentar determinados lugares e tal. E tem aquele livrinho que os condenados assinam no balcão do fórum. Tá? Comparecer em juízo mensalmente para justificar suas atividades. Tá? Na prática, é quase como um livro de ponto, que a pessoa vai lá, assina e vai embora. O problema é que em 2020 os fóruns estavam fechados e as pessoas que tinham que ir mensalmente até o fórum para justificar suas atividades, entre aspas, não conseguiram entrar dentro do fórum e assinar o livrinho. Tá? Então, a defesa dessas pessoas fez um pedido, esse pedido chegou até o STJ, com o seguinte argumento: olha, considere esse tempo de 2020 como efetivamente cumprido, porque ele não compareceu no fórum, não por culpa dele, mas por uma força maior. E essa força maior não deixou que ele voluntariamente cumprisse a obrigação de comparecer até o fórum. O fórum estava fechado. Então, se isso aconteceu não por culpa dele, tá? Cabe ao judiciário entender como cumprida aquela obrigação que ele tinha que cumprir e não conseguiu. E aí o STJ falou, não. Tá? Não cumpriu a pena, não cumpriu a pena. Tá? A pena faz parte da reeducação, a pena restritiva de direitos tem uma função educadora e não foi cumprida, ela precisa ser cumprida. Tá? Então não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido. Tá? Então ele vai ter que ir lá mais alguns anos ali para fazer assinar o livrinho. Certo? A inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros de ônibus em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal tem natureza administrativa e prescinde de fundada suspeita. Esse caso aqui, a gente sabe que o STJ está tendo uma tendência de evitar a busca pessoal sem a fundada suspeita. Tá? Em alguns casos até com ordem judicial. Tá? É necessário a ordem judicial. Então a polícia militar de rua, fazendo as suas atividades rotineiras, encontrou uma pessoa em atividade suspeita e decidiu seguir essa pessoa e constatou que ele estava vendendo drogas. A gente teve alguns casos anulados por conta dessa fundada suspeita, né? Inclusive a STJ se imiscuindo no que seria exatamente uma fundada suspeita. Tá? Mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui foi o seguinte: era um ônibus rodoviário, né? Um ônibus de linha de concessão, né? E a Polícia Rodoviária Federal, ele estava vindo de Dourados para São Paulo,
E a Polícia Rodoviária Federal parou o ônibus e fez uma inspeção dentro do ônibus. Tá? E houve um relato ali de que 2 passageiros estavam muito nervosos, um deles adolescente, e estavam sentados um do lado do outro ali, esses 2 passageiros. Eles foram perguntados se eles se conheciam e eles disseram que não. E a polícia suspeitou de um adolescente viajando sozinho no ônibus com cara de nervoso. Abriram as bagagens e realmente tinha pacotes de maconha dentro do ônibus. Tá? Então a pergunta houve fundada suspeita para a Polícia Rodoviária Federal fazer essa busca pessoal nas bagagens desses 2 passageiros? E a resposta do STJ é: não precisa de fundada suspeita. Porque a atividade que a Polícia Rodoviária Federal faz nas fronteiras, nos aeroportos, tá? Isso tem uma natureza administrativa. Isso tem uma natureza meramente administrativa, não tem uma natureza penal. Tá? Inclusive, o Brasil tem tratados internacionais que ele se comprometeu a cumprir com relação à inspeção de bagagem, segurança, tá? Em portos e aeroportos. E por conta disso, essa é uma atividade rotineira, uma atividade administrativa da Polícia Rodoviária Federal. Tá? E aí é que está o distinguishing daqueles casos da Polícia Militar de rua, tá? Nas grandes cidades. Tá? Bom, não vou falar mais nada, tá? Já dei muito minha opinião hoje e não vou manifestar mais sobre isso. Agradeço a todos vocês, né? Estamos quase chegando nos 1000 inscritos, isso é muito legal e estou muito feliz com isso. Então, só tenho a agradecer a vocês que estão assistindo, estudando, se atualizando, e estamos à disposição aí. Se faltou alguma coisa, se ficou alguma coisa que não entendeu, se tem alguma coisa que tem alguma incorreção, tá? Eu sempre falo, isso aqui é feito de uma maneira simples, tá? Simples de coração, mas de uma forma rápida, para a gente não perder tempo, né? E às vezes pode acontecer de passar batida alguma informação aqui. Eu procuro evitar, né? Eu dou uma lida antes para a gente não se perder no tempo. Mas às vezes pode acontecer. E aí estamos à disposição para corrigir qualquer problema, tá bom? Isso aí, pessoal. Grande abraço e uma ótima semana.